Olá, esta é mais uma edição do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Ariane Abdala, estou aqui com a Marcela Burru. Olá a todos. E com a Júlia Fregonese. Olá, pessoal. Continuando a nossa temporada Fora da Curva, Unicórnios e Startups de Sucesso, hoje a gente vai apresentar a entrevista com o Alphonse Voigt. Eu já apresento o Alphonse para vocês. Ele não está com a gente aqui hoje porque a gente vai usar a entrevista que a gente fez para dar origem ao livro, né, ao depoimento dele no livro. Então, a partir de agora, as entrevistas vão ser assim, dessa temporada. Vocês vão poder ouvir a nossa conversa, parte da nossa conversa, porque são conversas muito longas. Com o Alphonse, por exemplo, durou assim 7 horas, né, Júlia? Sim, eu acho que quase 10, na verdade. Eu fui para Curitiba entrevistar o Alphonse, passei vários dias lá com ele, conversando, conhecendo o negócio. Então, vocês vão poder ouvir trechos da entrevista que deu origem ao depoimento dele, que está no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, que eu assino junto com Florian Bartunek e Pierre Morot, a organização. Vamos então apresentar quem é o Alphonse para o pessoal que não conhece. Apesar de ser uma empresa pouco conhecida pelo público final, porque eles trabalham, né, eles são uma empresa B2B, é uma empresa que trabalha para empresas, eles estão conectados a vários clientes grandes, como o Spotify, enfim. Ari, conta aí pra gente um pouquinho quem que é o Alphonse. O Alphonse é paranaense e cofundador e CEO do Ebanks, que é essa empresa que a Marcela acabou de apresentar, que oferece métodos de pagamento para sites nacionais e internacionais, por exemplo, Spotify e Uber. E fundador da Leve, solução de logística para ajudar e-commerces da China e dos Estados Unidos a enviar encomendas para o Brasil. O Alphonse é formado em Direito e ele trabalhou um período na área e logo depois fundou uma empresa que antecipou a nova regulamentação do bingo no Brasil. Na verdade, ele estava trabalhando nessa empresa contando com a regulamentação do bingo no Brasil, né? Não é que ele antecipou, ele só antecipou o negócio. E aí, como a lei foi arquivada, o negócio acabou. Antes de abrir o Ebanks, o Alphonse teve várias outras experiências, é uma história muito emocionante, como vocês vão ouvir. Ele foi apresentador de um programa de futebol na TV e integrou uma equipe profissional de paraquedismo. Em 2005, ele quase ficou paraplégico depois de um acidente saltando de paraquedas. E agora, em 2021, o Ebanks está preparando a abertura de capital na Bolsa de Valores. Então, esta é a grande novidade do momento. Então, ótimo. Então, vamos lá. Você nasceu. Sim. E aí? Quem são seus pais? Tá. O que você aprendeu com eles? Quais as lembranças que você tem da sua infância? Vai me contando e eu vou te perguntando. Eu nasci num acidente de percurso do meu pai e da minha mãe, assim, então... Eles fugiram? Fugiram pra casar. Mas fugiram, tipo, saiu ou avisou? Como? Não, vazaram, assim, tipo, minha mãe tinha 17 anos, né, muito novinha. E seu pai? Meu pai tinha 27, também novo, né, mas era 10 anos mais velho. Eles se conheceram, uma coisa muito rápida, assim... E foi, eu acho que o auge da vida do meu pai, assim, né? Conheceu a minha mãe naquela época linda, minha mãe era modelo e tal, realmente bonita. Ele com 27 anos ali empreendendo, o negócio prosperando. Então ele estava ali num mundo, vivendo praticamente um mundo perfeito, assim. A empresa dele chamava Moto Show, né? Moto Show, super conhecido, todo mundo comprava moto com ele. E eu acho que foi um negócio meio rápido entre meu pai e minha mãe, assim. Daí eles falaram, não, vamos dar uma escapada. Não sei se eles fugiram para casar, assim, mas eu acho que eles meio que deram uma fugida para dar um tempo fora, assim, para uma chácara do amigo, ficar uns dias fora, assim, ficar namorando, né? E foram numa dessas aí. E foi bem nessa aventura, nessa escapada deles ali, que a minha mãe engravidou de mim. Então eu cresci nesse ambiente ultra diversidade, né? De uns lados, amigos do meu pai e da minha mãe, que eram, galera paz e amor e tal. E do outro lado, uma família super tradicional ali, posta ali. Então eu vivia... uma coisa muito importante na minha vida. A minha tia Rita, a irmã da minha mãe, quando eu tinha uns 10 anos de idade, ela falou, você vai fazer inglês, Alphonse. Eu vou te pagar um curso de inglês. Eu comecei com 10, assim, eu fui me formar com 16, 17. Até os 17 anos minha tia
Que legal. Pagou o inglês, acho que dos 9 aos 16 anos, assim, eu fiz o inglês. Uma sacada excelente da minha tia de me colocar na... Então eu já era ali um cara, na época do meu vestibular ali, que eu escolhi direito também, não tinha muito o que escolher, eu ia escolher turismo, relações internacionais, mas daí logo me apercebi ali que eu precisava de uma coisa um pouco mais sólida ali, né? E você gostava do curso, tudo? Do curso eu nem entendia, né, o que era o curso. Gostava da faculdade ali, dos malucos que tinha ali, da galera. O curso, nem sabia. Tinha a mínima noção do que era fazer direito no primeiro ano ali, que era ser advogado. Zero noção. Quando você começou a trabalhar, fazer estágio? O estágio foi um negócio mais legal da minha vida, assim, no aspecto de fazer um estágio no Tribunal de Contas, que era uma completa piada, né, aquilo ali, piada. Tipo, ali você perde a fé no Brasil ali já, então assim, Triste. Fiquei 1 ano no estágio, daí eu resolvi, 1 ou 2 anos, resolvi morar fora. Por quê? Que eu precisava surfar, né? Falei, eu quero... daí teve um marco na minha vida ali também, que foi 1993, né? 1993, eu nasci em 73, eu tinha 20 anos. Eu vi, isso eu falo no Day One, eu vi aquele filme Caçadores de Emoção, com o Patrick Swayze, né? Com o Keanu Reeves. E aquilo ali foi, meu Deus do céu, onda grande, né? E paraquedismo, um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei, é isso que eu preciso fazer. E daí o surf, é um esporte super legal, super difícil, muita persistência, né? Frio, chuva, onda pequena, você tá lá, você tem que estar lá. Daí vi esse filme, daí veio a história do paraquedismo na minha cabeça. Eu falei, os caras caindo, queda livre, nunca nem imaginava que aquilo acontecia. Daí fomos lá com um monte de amigos, fizemos um curso lá de uma galera. Sempre fui meio influencer, assim, pros amigos. Eu falei, viu isso, vamos lá e tal. Sempre fui meio que convocava uma galerinha, assim, sempre fui meio que líder, assim. Tinha um pouco de liderança, assim, em mim. Como você começou a empreender? 94 para 95, voltei pro Brasil em 95. Daí cheguei no Brasil, falei, faculdade, de volta, toda aquela coisa. Falei, preciso empreender. Preciso de grana agora preciso de grana. Agora já vi, eu quero voltar pro Hawaii, já no mês daqui 1 ano, quero estar lá no Havaí de volta, preciso de grana, quero surfar, quero saltar de paraquedas e tal. Daí já, nitidamente, a grana do meu pai lá não dava. Não dava. Né? Por tudo que meu pai... Não dava. Né? Daí eu falei, eu preciso de grana. Daí entrou a agenda de buscar dinheiro. Daí eu fiz as 2 coisas que estavam na minha mão ali na época. Que uma foi abrir uma loja de surf numa casa que meu avô tinha na frente de um colégio legal ali, que a casa ia ficar para minha mãe de herança, que meu avô estava passando. Eu falei, enquanto está sem decisão aqui, se vão vir morar aqui, não vou abrir uma lojinha de surf aqui. E comecei a fazer uns eventos na faculdade. Para a galera ali do surf e tal, contratava uma banda, ganhava uma grana e passaram assim uns 4, 5 anos, uns 3 anos fazendo isso, mais ou menos, ali, saltando, trabalhando e ganhando dinheiro. E viajei pra cacete, fui pro Peru, fui pra Indonésia, voltei pro Hawaii. E daí veio um call familiar, assim, né? Então beleza, se formou agora, é advogado, então legal, loja, festa e tal, mas na hora de tomar um rumo, assim, né, e tal. Eu falei, então... Seu pai falou isso? Meu pai e meu tio, assim, me deram essa dica, assim, né? Aí fui para um escritório de advocacia, pai de um amigo meu, também pegava onda, um grande amigo meu. Cheguei lá, acho que era 98, mais ou menos, já. Cheguei no escritório, eu quero começar a trabalhar e tal. Daí ele falou, então vem aí. Tinha amigo do meu filho, tal, vem, senta atrás da secretária, que ele tinha um escritório familiar ali, tinha umas 10 pessoas. Tinha a mínima noção do que acontecia ali dentro, assim, zero, não sabia nada de direito, nada mesmo.
pintou um cliente no escritório que precisava de uma liminar para as máquinas de bingo dele, né, na época, né? Ele era um cara, um operador ele precisava de uma liminar e chegou lá, o dono do escritório, ele tinha uma atuação política forte na época que ele foi deputado no sudoeste do estado, na cidade de Pato Branco, Francisco Beltrão, né? E esse cara era dessa região, né? Então ele chegou lá no escritório e eu atendi esse cara. O Nilson falou, pô, não sei se vale a pena você pegar esse caso e tal, pô, os caras mexem com o jogo, não sei. Eu falei, pô, mas a gente pega caso criminal aqui, né? Um cara que matou, até ele estava defendendo um cara lá que tinha matado um desafeto político lá. Eu falei, pô, um negócio muito mais grave assim, né? Eu falei, pô, não. Ele falou, então pegue, eu tô precisando de dinheiro. Eu falei, pô, ele falou, pegue, eu acho que você não vai conseguir se eliminar, mas cobre bem e pegue. Peguei, consegui eliminar. E aí comecei a ser um advogado, comecei a estudar mais o assunto, né? E comecei a ser um advogado assim meio de relevância nessa área de bingo e de jogo. Os bingos estavam abertos nessa época, ia sair uma legislação no governo federal. Então eu ali foi uma época boa para mim na advocacia, que eu estudei e tive uma certa relevância, né? E putz, isso foi aprimorando ao passo que quando eu vi ali uma coisa ligando a outra, eu estava liderando um negócio chamado Lotobras S.A., que era um plano gigantesco de instalação. O mercado ia ser regulamentado no Brasil, a lei estava para ser assinada pelo Lula. Long story short, eu já estava com um grupo canadense me dando sustentação, um escritório alugado, uma fábrica de máquinas, para assim que saísse a regulamentação, com vários acordos com entidades locais, assim, com operações de bingo no Brasil, para quando liberasse eu ia entrar com essa máquina, que era uma máquina inovadora, dentro desses bingos, assim, um plano de instalação de 20 mil máquinas, um plano de negócio de instalação de 20 mil máquinas no Brasil. Essa foi a primeira grande oportunidade que eu tive na minha mão, assim, cedo, né? Porque, putz, você olha a minha trajetória empreendedora, ela é mais tarde, assim, do que a média de hoje, né? A média de hoje. Mas, cara, eu acho isso muito bom. Ela é mais tarde. Porque a verdadeira primeira grande porrada que eu ia dar era quando eu tinha 30 anos de idade também, quando eu fundei a Lotobras e quando eu ia fazer aquilo lá um negócio grande mesmo, sabe? Então ali foi e não deu certo. Eu fiquei com isso, daí chegou uma hora que eu saí do escritório. Aí chegou uma hora que eu saí do escritório, 2004, assim, eu saí do escritório. Para se dedicar a esse projeto. Para me dedicar a esse projeto. Né? Saí numa boa do escritório para me dedicar ao projeto. Mas de fato, o que era para liberar o jogo no total, virou proibir o jogo. Sendo que o jogo já estava liberado em vários aspectos, tinha vários estados funcionando e tal, então a coisa já estava num caminho de liberação, né? E virou um caminho de proibição. E o que você fez em seguida? Daí eu ainda tinha uns contatos do show business, vi a oportunidade de fazer, a relação com o Paraná Clube ali estava vigente ainda, né? Veio a ideia de fazer um grande show lá, o Bruno e Marrone, que não era o nosso métier, né? E Leonardo, colocar esses dois cantores caipira junto e fazer um mega show para dar umas 30 mil pessoas e forrar, não tinha como perder, o Bruno e Marrone estava estourando uma data única ali, que abriu uma janela, o cara com todas as datas fechadas no Brasil, o negócio caiu ali na nossa mão, não tinha como estar errado, né? Abraçamos aquele negócio com unhas e dentes, né? Abraçamos você e seus sócios nesse negócio. Meus sócios nesse negócio, né? Alguns parceiros ali, e daí foi uma sequência de acontecimentos ali, foi um desastre o show. Né? Perdemos, foi quase 2004, daí ali perdi o resto do que eu tinha, né? Que era o meu carro, que ainda estava comigo, agora lembrando disso, né? Que foi quando eu vendi o carro pro presidente do Paraná Clube, e ainda fiquei devendo um monte, né? Então fiquei devendo do jogo. Queria que você me contasse como foi o seu acidente.
tudo conforme planejado, eu subi no avião, entrei, saltei, e quando comecei a descer, aí eu vi que eu tava, eu vi a criança, me desconcentrei, uma desorientação espacial, assim, vamos dizer que eu curvar, e daí eu vi que eu tava muito baixo mesmo, que eu tava fora de órbita ali, eu tava rápido e baixo, e praticamente não tinha mais nada a fazer, aí eu só bati de lado, assim, pegou bem essa parte aqui da perna, assim, eu tava assim, ó, a perna tava curvando, assim, ó, e eu vindo assim, com a perna recolhida, assim, e bati, assim, com essa parte uma sorte que eu tive é que tinha o asfalto e um pedaço de grama, eu bati na grama. Ali podia ser bem pior se eu tivesse... Daí já estava lá toda a minha família e tal, eu coloquei a mão na minha perna, eu levemente sentia a minha perna. Nossa, assim. Que maravilha. Sentia a minha perna. Não, eu sinto como se eu não soubesse o fim da história, né? Sentia a minha perna, daí ali foi um grande um recomeçar na minha vida, assim. Que eu fiz todo a Via Crucis de barra paralela ali, depois para andador, né? Daí andador demorava tipo 10 minutos para cobrir um espaço da porta até o sofá ali, era 10 minutos ali. Mas assim, daí se levantar e tal, daí foi indo, daí do andador pra muleta, né? Daí eu ia lá, tal. Isso foi um ano, assim, exatamente. Daí eu, do andador para 2 muletas, de 2 muletas para uma muleta, depois uma muleta para uma bengala. Como é que foi a vida depois da recuperação? Você voltou a empreender? Daí, e paralelamente a isso, eu já com a televisão em andamento, eu buscando ali uma reentrada no mercado. Uma coincidência também, um amigo meu me apresenta, um amigo meu de infância de Curitiba, assim, um cara rico daqui, falou, Afonso, queria que você conhecia um uruguaio que é amigo de um espanhol que eu estou fazendo um negócio aqui com o governo da Espanha e tal, mas esse uruguaio mexia também no passado com o jogo ali, ele está agora com um jogo online, aí, algumas coisas, e eu queria te apresentar ele, o Andrés. Falei, me apresenta o Andrés. Conheci o Andrés. Ele tinha uma ideia de processar pagamento mas ele era muito ligado nesses sites de jogos, assim, né? Então ele tinha uma ideia de processar pagamento para site de jogo. Que é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele veio, teve uma primeira conversa, mas acho que não estava bem evoluída, sabe? Ele, veio, a gente se conheceu, ele voltou e gostamos um do outro. E paralelamente isso, fazendo curso e tocando programa de TV. E daí, convidei ele acabou formando um grupozinho de pessoas, assim, eu, Alexandre, o Andrés e o Wagner, né? O Wagner de longe, lá de São Paulo, e veio a ideia de fazer um site, não era de poker online, ou mesmo fazer pagamento para poker online. E o potencial futuro cliente que ninguém tinha acesso era o PokerStars, que até hoje é o maior site de poker online do mundo. E o Alexandre, nesse mês que começaram as conversas, foi para Las Vegas jogar, achou um investidor que bancou ele para ele jogar um mês de vários torneios grandes de poker em Las Vegas. Ele foi lá como atrás do sonho de ganhar um torneio desse, né? E a gente ficou aqui com aquela conversa em andamento, o Andrés, o Wagner ali e tal, meio que pensando o que a gente poderia fazer junto. E não é que o Alexandre vai para lá, fica 29 dias em Las Vegas, não foi bem em nenhum dos torneios, no 30º torneio, que é o último que ele ia jogar. Long story short, o cara ganhou o torneio, virou uma celebridade do dia para noite, foi o primeiro latino-americano que ganhou um campeonato mundial de pôquer, ganhou $800 mil de prêmio, virou um heróizinho, apareceu no jogo e tudo, e ganhou inclusive o patrocínio do PokerStars, virou atleta do PokerStars. E nisso ele, a gente falou, agora casou, temos um casamento perfeito aqui, né? Você agora é atleta do poker, nos apresente no PokerStars. E daí rapidamente ali desenvolvemos um negócio, principalmente eu, o Andrés e o Wagner, assim,
desenvolvemos uma empresa, um modelo de negócio ali para apresentar pro PokerStars, que agora a gente tinha entrado através do Alexandre, né? E daí também, encurtando essa história, fui eu para Londres lá, me preparei, fui lá e vendi uma possibilidade de negócio pro PokerStars, que era, eles tinham uma dificuldade grande, né? Que eles não conseguiam processar pagamento no Brasil, era tudo por fora, né? Tipo, o cara ganhava um prêmio, daí vendia uma troca de dinheiro que não passava pelo site, né? Isso era um problema sério. Eu cheguei e falei, putz, vamos fazer um negócio legal aqui, colocar boleto bancário dentro do PokerStars, o cara paga o boleto e a gente manda esse dinheiro pro PokerStars, achamos um modelo de negócio que parava em pé ali e, puta, conseguimos vender o sonho vender a ideia pro PokerStars ali e funcionou. Eu criei uma empresa chamada AstroPay Card. Puta, todo o risco de uma operação dessa em cima de mim, uma operação muito calcada no Brasil, né? E os sócios lá, cada um tocando o negócio deles, e foi me enchendo o saco a questão do jogo, sabe? Eu falei, puta, eu acho que 10 anos nesse meio de jogo, né? Porque no final eu estava processando pagamento para o site de jogo, né? Que era o PokerStars. Eu falei, putz, aquilo ali eu falei, preciso dar um jeito de sair. Eu quero, puta, já deu 10 anos nessa atividade, já karmicamente já tá bom para mim. Consegui chegar num momento assim de vender a minha participação ali na AstroPay, assim, a AstroPay indo super bem, mas eu falei, cara, eu preciso sair para outra coisa. Eu queria transformar a AstroPay queria que a AstroPay processasse pagamento para a Amazon, para o AliExpress, para esses grandes sites, mas tinha um bloco ali que, puta, você já é processador de pagamento para site de poker e tal, você não vai conseguir processar para esses caras, sabe? Compliance, um negócio meio... E daí eu, entrei num acordo lá com todos os sócios e vendi minha participação na AstroPay. Sei me relacionar e sei ainda me relacionar internacionalmente, né? E daí veio quando eu achei o nome, buscando tudo isso, tudo mais ou menos ao mesmo tempo, a minha saída da AstroPay e tal, veio o nome Banks na minha cabeça, né? Que claro, fui copiar esse nome, a gente eu copiei de alguma coisa, comprei esse domínio, né? Eu vi Banks, de uma empresa chamada NetBanks, né? Falei, pô, gostei de ser Banks, parece um banco digital, todo mundo estava pensando em pagamento e pago e não sei o que, eu falei Banks. E daí tentei colocar o I do iPhone, né? Não deu certo, consegui o I. E paguei $2.000 no domínio, foi o primeiro investimento, assim, em banks.com. E daí, putz, foi convencer o Wagner e o Antônio, né? Que tinha o João como sócio também, o João e o Eduardo, de que a gente deveria se unir ali. Eu tinha estava um pouco capitalizado, aqueles $300 mil ali da minha venda, e tinha um mercado grande que era atacar e-commerces do mundo inteiro que vendiam para o Brasil, e se a gente colocasse boleto bancário, esses caras iam vender muito mais. E daí veio a grande ideia, os fundadores ali, todo mundo meio que comprou aquela ideia. Como foi esse início da construção do eBanks? Tem que dar tudo que tem ali, porque não tem gente, eram só 4 pessoas no início, nós 3 mais o Victor, que tocava parte de customer support. E daí depois foram chegando outras pessoas assim, muito especiais também, logo chegou meu irmão ali para fazer a estruturação do escritório, e a gente sempre... nossa mentalidade naquela época sempre foi parecer muito maior do que a gente era. E daí veio a grande primeira venda, assim, né? A primeira venda, que foi a primeira oportunidade de venda, que não se traduziu em venda, né? Ele vem pra gente através de um e-mail deles mesmo, né? A gente tinha um domínio que nos dava muita sorte, e aí começou uma relação. Eles muito rapidamente vieram pro Brasil, foi final de 2012, logo no primeiro ano a gente começou em fevereiro, em dezembro ou novembro de 2002 eles vieram para o Brasil, fizeram, é muito comum em chinês, assim, eles falam com todo mundo, exatamente todo mundo, eles não vêm para falar com um ou dois, eles falam com o mercado inteiro, assim, né? Para ver outras possibilidades. Para ver outras possibilidades, falar com o teu concorrente, não, eles querem falar com todo mundo para entender, eles são muito curiosos, assim, né? Então a gente fez todo esse acolhimento com esses amigos chineses que vieram, e mostramos que a gente tinha capacidade de atendê-los.
E eles voltaram naquele momento e falaram, putz, não vai rolar agora, o Brasil não é prioridade, isso a gente escuta sempre. Talvez ano que para 2014, né, aquilo era 2012, e a gente falou, tá bom, então a gente vai estar aqui, se mudar aí, nos avisem. E no caso mudou, de fato, assim, mudou mais rápido do que a gente, ou até eles mesmos imaginavam. Meado ali, início de 2013, já eles voltam e falam, não, a gente vai ter que integrar, né? A gente vai ter que ter esse boleto, não falaram que iam fechar com a gente, mas a gente vai ter que ter essa solução no nosso site, a gente quer ter essa solução. E ali começa uma negociação frenética, de lado a lado, a gente querendo ter aquele grande primeiro cliente e eles querendo ter aquela solução, né? E aí entra uma coisa que, essas grandes empresas, assim, elas são muito lentas, assim, para criar uma divisão de negócios internacionais, para fazer um negócio um pouco diferente do que eles estão acostumados, né? E eu escutei uma coisa legal, que no Brasil não é o grande que engole o pequeno. E isso eu acredito piamente. Escutei do Rafael Klein, o herdeiro das Casas Bahia lá. É o rápido que engole o lento, né? E no nosso caso foi exatamente isso. Legal. Né? E muita gente falava isso contrário. Não, nem mexe com isso. O PayPal vai vir e vai comer vocês. Esses dogmas assim não pegam a gente, né? Não, uma coisa que eu acho que o Wagner uma vez falou assim, não existe não pra gente. Né? Então a gente martela até conseguir. Então quando esses caras tomaram a decisão, a gente estava pronto para fazer aquilo acontecer. E daí foi uma discussão frenética de contrato, e lembrando que era uma empresa de 10, 12 pessoas tratando com um conglomerado de 100 mil pessoas, não me lembro quanto que era. Gente, bizarro, chinês. E daí a gente aprendeu a jogar um jogo diferente, né? Que era o jogo da escala, né? Ali a gente aprendeu de fato o que é escala, né? Em todos os aspectos da empresa, né? Então não era só escala em número de processamento, né? Ali a gente aprendeu na prática a jogar o jogo da escala, assim, né? Gente, começar a contratar gente, aprender a contratar gente, né? Todos aqueles ensinamentos dos mentores da Endeavor ali agora faziam um total sentido, né? Tecnologia, como vamos ampliar a nossa plataforma, segurança dela, de dados, servidores. Então, em todos os aspectos da empresa, a gente teve que, na marra, aprender a crescer, né? Primeiro para atender esse grande cliente e os outros grandes clientes que viriam logo depois disso, né? E a gente pegou um momento bom também, em sucessão, né? Então daí veio Airbnb, daí veio Spotify, daí veio Sony PlayStation, daí veio centenas de sites menores, assim, alguns médios também relevantes, assim. Então ali a gente de fato passou a crescer. E a que você atribui o sucesso do Ibanks? Na sua visão, como é que vocês se tornaram um unicórnio? Então, no nosso caso, assim, no caso do Ibanks, é uma coisa muito diferente de tudo. Não existe uma receita porque a gente fez, né? Quando a gente fundou a empresa, a gente acabou fundando o mercado que a gente está operando. Esse mercado de pagamento cross-border para oferecer meio de pagamento local para site internacional no Brasil não existia. Ela tem que ser muito simples e muito clara, né? E no nosso caso, apesar de parecer difícil o que a gente faz, eu costumo dizer assim, você tem que explicar, conseguir explicar para tua mãe o que você faz ou para o teu avô, e ele tem que entender de uma forma muito rápida. Não adianta você querer 2, 3 minutos, já é demais, né? Qual foi o principal aprendizado que você teve hoje quando você olha para trás, né, considerando toda a sua jornada e com a construção do Ibanks? Você tem que ir se reaprendendo, né? Você tem que, não é estático, né? Então
E é muito difícil você ir se reaprendendo quando você nunca foi executivo. Né? Então o executivo, por exemplo, tem muito mais conhecimento de como que é pilotar um negócio com 800 pessoas e tal, que é o nosso tamanho atual agora. Então para o executivo é muito mais fácil isso, né, em tese, porque ele já viveu isso, a gente nunca viveu. Então, no nosso caso, o interno reaprender e mudar, né? E tá apto a mudar e tá aberto à mudança. Se desapegar e acreditar nas pessoas que você trouxe para tocar, para se juntar ao sonho inicial. Porque no meu caso, assim, as responsabilidades elas vão mudando e eu tenho que estar preparado para essas responsabilidades vão mudando, né? Então, a minha grande missão antiga na fundação da empresa era ser o vendedor da empresa. Essa era a minha grande missão, o que eu mais ou menos sabia fazer e o que eu consegui colaborar com as grandes vendas, né? E hoje não é mais. Muito legal relembrar essa história. A gente vai fazer uns comentários agora, como a gente sempre faz, mas se você quiser saber mais comentários, mais atitudes empreendedoras, aprender com essa história de maneira mais profunda, veja no livro, no Fora da Curva, porque ali a história está contada com muito mais detalhe, tem um monte de passagem que não coube aqui no podcast. E no final sempre tem os principais conselhos que a gente extraiu da conversa com cada empreendedor. Então aqui a gente vai dar um gostinho, mas no livro tem muito mais. Bom, quer começar falando, Ju? O que você gostou na história do Alphonse? Bom, acho que pra mim, a história mais emocionante foi o acidente que ele teve de paraquedas. E eu acho que, bom, pra mim que nunca pulei de paraquedas, é uma coisa muito... que eu não consigo nem imaginar como foi essa situação. Mas foi muito incrível a história dele de como ele se recuperou. Então, acho que fica uma lição muito grande de paciência, né? Ele teve que ficar 1 ano parado, concentrado em se recuperar. E sempre tendo em mente que ele iria se recuperar. Acho que essa mentalidade positiva é muito importante. E acho que isso fica uma grande lição, assim, de ter paciência para superar os grandes desafios. O que eu gosto da história do Alphonse talvez seja a história que mais tem esse elemento no Fora da Curva, são as voltas que ele deu, né? Ele fez muita coisa na vida. E, claro, a atitude empreendedora estava sempre lá, né? Quando ele foi no começo da carreira, que ele não se encontrou exatamente no direito, que ele teve um estágio no setor público, mas era muito parado, aí ele quis outra coisa, daí ele vai surfar, vai viajar. Então, é uma pessoa que testou muito, viveu muito. E antes de encontrar, né, o modelo do Ebanks, que deu certo e que é onde, né, ele tá investindo até hoje. Mas às vezes na vida é assim, né? A gente precisa testar muitos chapéus antes de encontrar o que a gente quer. E nada impede que a gente mude de novo. Pode ser que daqui a pouco o Alphonse descubra que ele quer fazer uma outra coisa. Assim como ele começou, né, a Leve, que é diferente do Ebanks. E então eu acho esse aspecto bem, bem legal da história do Alphonse. Muito bom. Eu gosto da visão dele de não fazer as coisas sem lastro, né? Na verdade, esse é o meu modo de falar, de interpretar a experiência dele de ter arriscado muito alto com a história do bingo e não ter um lastro ali, não ter um plano B. Então, a gente fala muito de se atirar, de experimentar, quando a gente fala de atitude empreendedora, e obviamente que isso é fundamental, mas calcular esses riscos, saber até onde você pode ir e ter um plano B, não no sentido de, se esse negócio não der certo, eu vou fazer outro negócio. Muitas vezes é muito delicado esse assunto, porque muitas vezes você fala isso e aí é muito fácil desistir também. Mas o que a gente tá falando aqui é de ter a âncora, né, necessária para que você se atire sem que você se espatife no chão, porque você não calculou. Então é você saber ali o quanto você está disposto a arriscar, o quanto você pode arriscar, ter um plano B, assim, se aquilo der errado, pensar no pior cenário, né? Mais do que ter uma alternativa ali esperando, é pensar no pior cenário. E se tudo der errado, o que vai acontecer? Porque esse sempre é um risco, né? Então, fica essa lição da história do Alphonse, né? Que ele contou pra gente o quanto ele aprendeu sobre isso. No podcast, acho que a gente ficou só com a história do bingo, né? Ali, que foi a experiência em que ele não fez isso. Mas foi algo que marcou muito esse aprendizado a partir do erro, né? De o que ele faria diferente, o que a gente pode fazer diferente nesse sentido. Muito bom. Ficamos por aqui ou mais algum comentário? Não, estamos nos livros. É verdade. Então, a Júlia vai contar pra vocês, passar pra vocês uma lista de livros que o Alphonse indicou. A lista completa
tá no livro Fora da Curva. A gente vai citar alguns, né? Júlia, quer compartilhar? Claro. Bom, o primeiro livro da lista do Alphonse é O Sonho Grande, da Cristiane Correia, em que ela conta a trajetória dos 3 fundadores do 3G, que é o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Beto Sicupira. E ele acredita que é uma bíblia para ele de cultura e que é um livro que ensina a acreditar. Outro livro que o Alphonse contou para o Fora da Curva foi Além do Triunfo, que é do Napoleão Hill. Ele entrevistou vários homens de sucesso do início do século XX e compilou uma lista de lições que essas pessoas tiveram em suas vidas e compartilham com o leitor. Ele também contou sobre O Banqueiro Anarquista, que é do Fernando Pessoa, escritor português. E, enfim, sobre a China, de Henry Kissinger, que conta uma visão sobre a China que era inédita para a época e que deu uma perspectiva sobre como os chineses pensam, que é muito diferente da nossa visão ocidental. Muito legal. Eu gostei especialmente dessa dica, O Banqueiro Anarquista. Eu até fui ler, porque eu adoro Fernando Pessoa, mas eu nunca esperava um texto dessa natureza. E foi um texto inusitado, assim. Como diz o Alphonse, é uma obra fantástica sobre relações humanas. Como cuidar delas e fazê-las cada vez melhores, assim. É interessante. Ficamos aqui nesse episódio com Alphonse Voit. Leia mais no livro Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso. Ali tem a história completa dele. Obrigada, Marcela. Obrigada, Júlia. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigada pelo convite e nos vemos na próxima. Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.